never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. E hoje, quinta-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de produção textual, certo? Então, gostaria que vocês abrissem os livros de produção textual na página 46, certo? Então, antes que vocês, esperando que vocês abram aí os livros, vamos recomeçar, relembrar o que nós estudamos lá no capítulo 5. Lembram qual o nosso gênero textual do capítulo 5? Isso mesmo, fontes de informação. Então, o nosso conteúdo, o nosso gênero textual dentro do capítulo 5 é trabalhar as fontes de informação. Dentro das fontes de informação, nós temos 2 gêneros textuais que nós iremos trabalhar. É o artigo de divulgação científica, na qual os cientistas eles fazem um estudo por trás e tentam explicar às pessoas leigas que não entendem do conteúdo, que elas possam compreendê-lo. Então, fazendo uma simples leitura, elas passam a conhecer e a compreender determinado conteúdo, ok? Então, os cientistas, eles fazem esse estudo e então eles vão tentar, ao máximo, colocar em uma linguagem clara, simples, onde qualquer pessoa, qualquer leitor, na leitura que ele faça, ele consiga compreender o texto, certo? E o nosso próximo é o texto expositivo em livro didático. Creio que vocês lembram, quando nós estudamos na série anterior, nós estudamos o texto expositivo em livro didático e o infográfico, certo? Então, para melhor compreensão de um infográfico, de um texto expositivo em livro didático, nós temos que saber ler. Tia, mas eu já sei ler. Mas você sabe ler o infográfico? O infográfico, para você compreender, você vai ter que saber ler por etapas, ler o título, ler as legendas, ler as porcentagens, para que você fique por dentro do conteúdo, certo? Então vamos lá, na página 46 do nosso livro de produção textual, nós temos o primeiro texto, certo? Vamos lá. É um artigo expositivo e infográfico. Então, vocês já sabem que o nosso gênero ele busca, a função dele é informar, certo? Informar os leitores. Então, tanto eu quanto vocês vamos ficar informados, sobre o conteúdo. Vamos lá, nós temos aqui mutação da nova pista contra mal de Alzheimer. Nosso texto 1. Então percebam aí que nós temos, é bom que vocês façam uma leitura tanto do texto como visual. Então o que é que vocês veem na página do livro de vocês? Vocês veem um senhor aí, colocado em um quebra-cabeça, mas que esse quebra-cabeça, ele tem uma luz, uma ideia, essa lâmpada, e nós temos que o quebra-cabeça ainda não está todo montado, certo? E do outro lado nós temos a pessoa com uma peça, e a peça está o cérebro. Olha que legal. Então vamos ler aqui juntinhos o nosso texto. 1. A descoberta de uma mutação genética, alteração do DNA, que tem o efeito de proteger contra o mal de Alzheimer, pode ajudar cientistas na busca de uma droga contra a doença, que leva à perda da memória e à morte. 2. Percebam que o texto está enumerado. A pesquisa foi liderada pela empresa Decode, da Islândia, que estudou as informações genéticas por meio de sequenciamento de DNA de 1.795 nativos do país ilha. Observou-se que a incidência de Alzheimer era muito menor entre portadores de uma mutação específica, que funciona como uma proteção dos neurônios.
A alteração rara foi encontrada nesse gene, batizado pelos pesquisadores de APP, que contém a receita para a produção de uma proteína de função ainda mal conhecida. 3. No estudo da Nature, os autores descrevem como diferentes alterações nesse gene originam versões distintas de moléculas amiloides, uma mais nociva que outras. Aquelas envolvidas no mal de Alzheimer são as beta-amiloides. Essas moléculas, quando se unem em grandes quantidades, formam fibras que sobrecarregam e matam os neurônios de diferentes áreas do cérebro, ocasionando a perda das capacidades de memória características do paciente com o mal de Alzheimer. A mutação identificada pelos cientistas faz com que o cérebro consiga digerir as moléculas formadoras dessas fibras, impedindo que elas se agreguem. Com isso, a capacidade de memorização é mantida em níveis normais. Em outras palavras, essa proteína precisa ser produzida e destruída de maneira adequada pelo organismo. 4. As células nervosas de pessoas sem a mutação benéfica apontada pelo estudo quebram a proteína de maneira errada, por meio de uma enzima chamada BACE1. É como se os pedaços da proteína ficassem indigestos e acabassem se acumulando. Aí nós temos lá um subtítulo: mutação protetora. 5. Quem tem a mutação protetora é resistente a essa enzima. É justamente disso que a indústria farmacêutica estava atrás. 6. A busca de drogas contra a BACE1, a enzima que quebra de maneira inadequada as fibras causando o Alzheimer, já vinha ocorrendo nos últimos 10 a 15 anos, mas de forma lenta. Presidente da DECODE e cientista coordenador do estudo, não, entre aspas, não havia uma prova de princípio mostrado que essa estratégia iria funcionar. Essa mutação fornece a prova que faltava, conclui. 7. Outra descoberta embutida nesse estudo é um mecanismo biológico que liga o mal de Alzheimer à demência senil generalizada, que provoca falhas de memória em pessoas muito idosas. Antes acreditava-se que a doença não tivesse relação com o declínio de capacidades cognitivas no envelhecimento. Eram duas situações diferentes e desconectadas. No entanto, os cientistas viram que a mutação do gene que protege contra o Alzheimer também ajuda as pessoas com problemas de memória com idade avançada. 8. Nossos resultados sugerem que a doença de Alzheimer, como início tardio, seria o lado extremo do declínio de funções cognitivas ligadas à idade, afirma Stephenson. Segundo o cientista, estudar portadores da mutação também pode ajudar na criação de tratamentos. Podemos medir o nível de beta-amiloides, as moléculas que podem se acumular nos neurônios, no sangue dessas pessoas, para saber quão longe é preciso ir em um tratamento antes de se verificar um efeito terapêutico. Então, perceba, quando nós estudamos o texto expositivo, o artigo expositivo em livro didático e o infográfico, vocês observam que nós temos um título, certo? E que esse título ele vai buscar relacionar as imagens ao texto. E esse texto ele pode ser escrito, enumerado. Vocês podem perceber no livro de vocês que nós temos essa enumeração. Nós começamos do número 1 e vamos até o número 8, certo? Então, do número 1 ao número 4, ele fala sobre a doença em geral. No 5, ele fala sobre
nós temos um subtítulo que fala sobre a mutação protetora, certo? Então é bom que se saiba ler, copiou? Que saiba ler um texto expositivo em livro didático, certo? Então ele busca informar o leitor, mas utilizando-se de uma linguagem simples e clara, onde quando a gente termina de fazer a leitura a gente saiba do que se trata, certo? Então ele fala aqui sobre a doença, né, o mal de Alzheimer, e também nós temos aqui a parte, né, na página 47, onde a mão segura a peça do quebra-cabeça que é o cérebro. Então é a partir das pessoas, se vocês conhecem, né, ou se não conhecem, podem pesquisar. A pessoa que tem o Alzheimer, ela tem a memória perdida. Então vocês percebam que o X que está faltando aqui no quebra-cabeça, então é o cérebro, né, buscar, né, essa cura a essas pessoas, certo? Aí na página 48, ainda vamos continuar, né, falando sobre o infográfico. Por que que é importante saber ler um infográfico? Porque se ele está enumerado, você vai ter que fazer a leitura de acordo com a enumeração, certo? Se ele tem legenda, se ele tem imagens, é bom que vocês associem, para que vocês compreendam o texto de uma melhor forma, certo? E nós temos lá DNA e demência, ainda falando sobre o mal de Alzheimer. DNA e demência. Como foi a descoberta do gene que influencia o mal de Alzheimer? Nós temos aí as numerações. Número 1, amostras. 1.795 pessoas tiveram seus genomas sequenciados na Islândia pela empresa Decode Genetics. 2, estudo. Percebam lá que foi as pessoas, né? 1.795, nós temos as pessoas. Estudo, nós temos lá a imagem, né, de uma mão com uma substância. Cientistas comparam o DNA de pacientes com o mal de Alzheimer com de pessoas sem sintomas, pessoas idosas que apresentavam demência senil, sem possuir Alzheimer, também foram examinadas. E por último, nós temos lá uma pessoa sentada a um computador. 3, proteção. O estudo mostrou que em um gene batizado de APP, uma mutação oferecia proteção contra a doença. Resultado embaixo, temos lá, conhecendo a bioquímica desse fenômeno, cientistas esperam encontrar uma droga que possa evitar a quebra de proteína APP em beta-amiloide. 40% é o quanto a mutação reduz a formação de proteína amiloide que causa o Alzheimer. A alteração também previne a demência senil. Então eu quero que vocês percebam que nós temos na página 46 e 47 o texto expositivo em livro didático, onde ele busca, né, informar os leitores sobre a mutação da nova pista contra o mal de Alzheimer. E quando vocês chegam na página 48, nós temos um infográfico, resumidamente falando a mesma coisa que o texto expositivo em livro didático, certo? Então, tem-se uma sequência, nós temos infográficos, nós temos os gráficos, né, as imagens que ajudam a compreensão do texto. Então, qual a função, para que serve um texto expositivo em livro didático infográfico? Ele serve para informar os leitores, certo? Então, quem vier a ler esse texto, no caso vocês alunos, eu como professora, então nós vamos, né, ficar por dentro desse conteúdo, certo? Então, é muito importante que vocês saibam, né, gerenciar a leitura de um infográfico. Então, se ele tem uma numeração, siga essa numeração. Se ele tem tabela, se ele tem imagens, é bom que vocês façam essa ligação, certo? Beleza? E, por último, nós temos na página 49, entenda o Alzheimer. Nós temos lá o gene APP, próximo, vai ter uma setinha. Produção de proteínas APP, acúmulo de fibras no cérebro, morte de neurônios.
Aí nós temos lá o acúmulo. Em pacientes de Alzheimer, a amiloide se acumula porque a proteína APP se fragmenta em forma difícil de ser digerida pela célula beta-amiloide. Perigo: o cérebro não consegue processar a beta-amiloide e ela se acumula em fibras que entulham os neurônios e acabam por matá-los. Por isso que a pessoa, né, que tem a doença, ela passa a ter esquecimentos. Por quê? Porque os neurônios eles vão acabando sendo mortos. Então faz com que a pessoa se esqueça, né, rapidamente do que ela acabou de vivenciar. Então percebam que o nosso texto, tanto da página 46 e 47, é praticamente a mesma coisa da página 48 e 49, certo? Com apenas uma diferença. Nós temos o texto expositivo e nós temos o infográfico. E os dois, né, juntos, eles buscam informar os leitores. Na página 49, nós temos 5 questões de interpretação textual. Então, vocês já sabem, né? O nosso texto começa na página 46 e vai até a 49. E na mesma página 49, nós temos a interpretação textual, ok? Espero, né, que vocês, assim que respondam, me mandem a fotografia das respostas, ok? Estarei aguardando. Uma ótima quinta-feira a todos, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, beijos.